Bom, então, a aula de hoje é sobre estrutura de repetição, que é a terceira parte da introdução à lógica de programação. Então, é a aula da semana 8. Vamos lá? Então, está aqui, né? É a terceira parte da introdução à lógica de programação. O que nós vimos até agora, né? A estrutura sequencial, que é a estrutura padrão. E, aliás, é muito importante essa estrutura, que é a estrutura padrão de execução de instruções do computador. Ele vai sempre seguir uma sequência lógica, desculpe, uma sequência, não só lógica, né, uma sequência ordenada de instruções, sempre. Né? É por isso que dá uma característica de execução precisa de um algoritmo. Né? Ele sempre vai seguir, vai executar aquele algoritmo da mesma forma todas as vezes. Né? Isso dá uma característica de previsibilidade do comportamento do computador, tá? Característica determinística. Exceto, claro, quando tem os desvios, porque se tem se você tem um computador que tem que ser adaptável, tem que ser adequado, de acordo com os dados que recebe, de acordo com ter comportamento diferente, né, em função das características de valores de dados, você precisa ter essas condições, né, estabelecidas no programa e desviar o seu comportamento, desviar essas instruções de acordo com esse comportamento, essa condição. Tá? É por isso que tem também estruturas condicionais ou de desvio. Então, você tem um fluxo pré-determinado, bem rigoroso, tá? E que pode ser desviado, se dão opções de desvios de acordo com determinadas condições. Tá? E essa característica é que dá essa possibilidade de um programa, de um algoritmo ser adaptativo, né, de interagir com o ambiente, de se adequar-se ao ambiente, quando envolve interação, ou se adequar aos dados, né, quando envolve só o tratamento de dados. Tá? Então, são características muito importantes em termos de estrutura. E a última estrutura é a de repetição. Tá? Enquanto que os desvios, ele continua avançando, né? Os desvios são... Você tem uma sequência que vai avançando e depois ele desvia, tá? Mas os desvios também são um avanço. Né? A única forma dele retornar, né, ou retornar para um ponto anterior, é através da estrutura de repetição. Tá? Repetição, ele permite isso, né? Ele se avança e retorne a algum outro ponto anterior que já foi executado para ser reexecutado. Tá? Então, essa é a característica da estrutura de repetição. Esses três elementos, né, que já foi provado teoricamente que são os mínimos necessários para se criar outras estruturas. Tá? Então, existem outras estruturas, tá? Mas com essas três a gente consegue fazer qualquer outra, derivar qualquer outra estrutura que fazem outras coisas dentro do computador. Tá? Então, esse é o mínimo necessário. Inclusive, foi criado há muito tempo atrás, 2 séculos atrás, pela Ada. Então, hoje a gente vai discutir as estruturas de repetição. A estrutura de repetição tem mais ou menos esse formato, né? Você tem um bloco que vai ser executado e, enquanto uma determinada condição existir, ele retorna e volta a executar esses comandos. Tá? Ele fica nesse laço, nesse loop, tá? Enquanto essa condição aqui não for satisfeita, ou deixar de existir, desculpe. Tá? Então, quando ele se torna falso, ele sai. Então, para que isso funcione direitinho, né, a própria condição, a análise da condição tem que estar aqui dentro, né, tá? A alteração da condição. Se você não altera essa condição, ele fica num loop permanente, né, um loop infinito que a gente chama, tá? Ele fica parado, travado nesse ponto, não tem como sair, se você não tem nenhuma instrução que altere essa condição. Tá? Então, ele fica em condições sempre, né, permanentemente no verdadeiro, e se você não muda isso, ele fica preso aqui dentro. Tá? Isso normalmente acontece quando o programa trava, né? A gente chama de loop infinito, quando ele entra
dentro de uma repetição e não consegue mais sair. É aquele efeito do programa congelar, né? Travar. Bom? Então, é sequencial. O fluxo de execução das instruções comando é sempre sequencial, né? Isso é uma coisa determinística. Estruturas condicionais possibilitam o desvio dessa sequência a partir da avaliação de uma condição, enquanto que estruturas de repetição possibilitam a reexecução ou retorno do fluxo de instruções de acordo com a condição. Então, uma descrição narrativa, né, dessa instrução é: enquanto fizer sol, vou ficar na praia. Quer dizer, é o seu enquanto, né, a condição é fazer sol, né, enquanto essa condição for verdadeira, ele fica na praia. Tá? Ele sai quando deixa de existir sol. Linguagem algorítmica é isso aqui. Né? Você tem uma variável chamada tempo, né? E enquanto isso for sol, ele vai ficar na praia. Então, mas aí, né, ele fica travado permanentemente enquanto a variável tempo não mudar, né? Tá? Então, dentro da própria o bloco de repetição, tem que ter uma condição onde você muda, né, o estado dessa variável tempo, né? Senão ele fica permanentemente travado aqui dentro. Bom, essa é a condição geral, né? Que a condição é repetir enquanto condição. Tá? Existe uma outra estrutura conhecida como para, né? Ou for em inglês, enquanto é while em inglês, tá? A estrutura de para é mais usado do que o while, de maneira geral, porque ele trabalha com números, tá? Para a computação, um número é uma coisa mais padrão, digamos assim, essa palavra-chave, né? Então, essa estrutura de repetição usando o número é mais comum em programação. Você vai ver alguns exemplos aqui, esse for, né? O que significa esse repetição para? É para um número predeterminado de vezes. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, você tem para um n, né? Uma variável n de 1 a 10, tá? Ou seja, a ideia é fazer esse bloco 10 vezes, faça isso, tá? Então, ele repete, né? E fica nesse laço aqui por 10 vezes, né? De n variando de 1 até 10. Tá bom? Então, essa é a condição do para. Para x de 1 até 10, faça tal coisa. Repete tal bloco, tá? Então, essa é a ideia do for. Então, existem outras estruturas, tá? Em outras linguagens, tem estruturas de desvio, por exemplo, né? Como uma instrução goto. A instrução goto não necessariamente tem condição, mas ele pode checar e saltar para trás, tá? É o único que pode saltar para frente ou para trás, tá? Mas é uma estrutura que não existe, ou é muito perigoso, na verdade, né? Porque vai parar em algum ponto não conhecido. Pode parar em qualquer ponto, na verdade, do programa, da sequência. Então, é uma instrução que não é muito utilizada, aliás, praticamente foi abolida em quase todas as linguagens de alto nível, tá? Justamente por ser muito perigoso. Apesar que o while também ele é perigoso, porque a maioria dos travamentos de programas é devido a essa instrução, a essa estrutura de repetição. De maneira geral, o while é o caso geral, tá? E o for é particular. Eu consigo implementar esse for, né, usando o while. Tá? Por exemplo, essa condição pode ser um número, né, onde ele para, dá falso, quando compara o n com 10, por exemplo. Tá? E aqui dentro ele faz uma somatória, né, do n igual a n mais 1, por exemplo, vai incrementando. Então ele repete, dá para construir essa estrutura do for usando o while. Então, nesse caso seria o mais genérico. Mas como isso aqui é muito utilizado, muito mais utilizado com o while, acaba sendo, né, as duas estruturas. Então,
No caso do Python, existem essas duas como mínimo para estrutura de repetição. Bom, é possível construir outras também, tá? Mas é o padrão, pelo menos no caso do Python, né, está restrito a essas duas estruturas de repetição. Bom, vamos lá. Então, são dois formatos de repetição. Repetir enquanto essa condição. O computador executa instruções de bloco enquanto a condição avaliada for verdadeira. Nesse caso, é importante que o bloco contenha os comandos que façam a condição se tornar falsa. Tá? É o que eu comentei, né? Caso contrário, vira um loop infinito. Então, dentro do bloco aqui, que está sendo repetido, tem que ter, né, um conjunto de instruções que permita alterar as condições aqui. Tá? No repetir para, né, tá, é uma outra estrutura, o computador executa instruções de um número predeterminado de vezes. Tá? Aliás, o próprio n, né, é utilizado dentro do comando, porque como avança, né, tá, é um incremento da própria variável n, eu posso usar o n, por exemplo, para, como índice de alguma coisa para fazer esse bloco, essa repetição diferente da anterior, da passagem anterior. Tá? Então, você pode fazer uma evolução dos estados aqui. Tá? Todo número acreditando de vezes. Nesse caso, é importante que a variável que controla a quantidade de execuções seja iniciada fora do bloco. É isso, tá? Então, se eu estou usando o n, tá, de 1, é claro que nesse caso aqui o n está sendo colocado, o valor inicial dele é 1, né? Tá? Mas para uma questão de segurança, é sempre bom iniciar o n, tá? Com um valor inteiro, fora do bloco de repetição. Tá? Esses valores aqui, desculpa, principalmente quando se trata com uma variável de parada, por exemplo, é muito mais crítica. Tá? Então, você não sabe quantas vezes vai fazer o loop, isso é a situação normal. Então, você coloca uma variável aqui para parametrizar o número de vezes que eu vou rodar isso aqui. Então, você põe um número, por exemplo, de 1 a x, tá? Onde x é o número de vezes que você pretende que ele rode, que execute isso aqui. Mas o x ele tem que ser colocado um valor, muito cuidado no valor de x, fora do loop, né? Porque se você tem aqui, né, um comando que altera o próprio x, dá uma atribuição a x aqui dentro, ele altera a condição de parada, né, e pode dar um comportamento instável a esse loop, esse laço, tá? E eventualmente nunca vai sair também. Tá? Então, o x tem que ser definido fora e muito cuidado com o valor do x, né? Se você colocar x igual a zero, nesse caso, por exemplo, ele, como só incrementa, ele nunca mais vai passar de novo pelo zero. Ou seja, vai ficar travado, vai ficar em loop infinito aqui. Ou então valor negativo, né? Se você põe um x com valor negativo, tá, você acaba tendo o mesmo problema. Tudo bem? Dúvidas? Vamos lá, gente. Estou falando sozinho para uma tela e sem interação é complicado, né? Eu estou vendo que alguns estão dormindo já. Tá bom? Bom, essas estruturas, né, em Python é isso aqui. Então, a palavra enquanto, né, em inglês é while, né? Então, temos aqui o while, expressão lógica, e o for, né, para, tá? O for tem essa estrutura, né, combinação da palavra for e in, são palavras reservadas. Então, ele vai do n, né, variável, é nome de variável, tá? O range é uma função que é muito utilizada. Não é necessário, não é obrigatório isso aqui, a gente vai ver outros formatos do for, mas o range é o padrão, mais ou menos, é uma função muito utilizada para isso. Eu possível usar o range fora também, tá? Mas é uma função onde ele gera, né, esses valores para o n. Tá? É uma atribuição para o n que vai do início, pode ser uma variável, pode ser um número,
até o fim, e com incremento, né? O default é 1, quer dizer, ele incrementa 1, mas eu posso colocar incremento de 2 em 2, eu posso colocar um incremento negativo, né? Nesse caso você tem que controlar o início e fim, né? Aí você faz uma contagem, como se diz, descendente, né? Tá? Valor maior para menor. Tá? E uma coisa interessante no for é o break, tá? É uma instrução, tá? Ele não tem dois pontos, é uma instrução que ele sai do for, independente do valor que esteja aqui, mesmo que seja no meio, que não atingiu o fim, mas eu forço uma saída do for. Tá? Então é uma coisa que mas claro, eu tenho que fazer esse controle do break a partir de um if, né? Um controle do if. Tá? Dado uma condição de erro, nesse exemplo, né? Dado uma condição de erro, ele sai. Tá? Ele sai desse for. Então, seria a mesma coisa do while, né? No caso, tem uma expressão lógica, você vai colocar uma expressão lógica aqui, né? De acordo com essa expressão, ele sai. O while faz isso, né? Deu uma determinada condição, dada pela expressão lógica, atingiu isso ou não atingiu, ele sai do while, né? Ele dá um break. Então, o for, a vantagem do for é que você consegue, é equivalente ao while, né? Mas ele consegue fazer um break fora, no caso do while, ele faz uma avaliação no começo, antes de executar o bloco. No for, eu posso colocar vários breaks dentro do bloco de repetição, tá? Está sendo repetido. Tá? Então, é uma das formas, é uma das diferenças do for. Tá? O for é mais variado, né? Por exemplo, o while é mais flexível, né? Mas o for tem as suas variações. Então, essa é a estrutura básica, né, do while. A expressão lógica é aquela que expressa as condições, e a mesma expressão usada no if. Tá? Lembra na aula passada, né? O if tem várias formas de você montar essa expressão. Tá? É importante que a expressão gere um resultado, retorna um valor único, que pode ser verdadeiro ou falso, não há retorno de valor binário. Tá? Então, valem a construções que é utilizado no if, tá? Que usam operadores de comparação, maior, igual, igualdade, assim por diante, diferente, são operadores de comparação, e os operadores lógicos, né? Que usando a expressão booleana, né? And, or, not, tá? São as combinações, e a combinação entre operadores de comparação e operadores lógicos. Tá bom? Então, essa é assim que você cria uma expressão lógica, e é a mesma expressão que é usada no if. Então, a gente não vai entrar em detalhes nessa construção, porque já está na aula passada, né, do if. Tá bom? Para o for, tem dois elementos novos, né, que é a lista e que é uma construção de dados. Tá? Na verdade, é vetor, né? E a array é uma estrutura matricial. Então, é uma lista, que é um vetor, e o range, a função range, que trabalha numa faixa. Tá? Nós já discutimos isso, então aqui são alguns exemplos, né? A forma geral é isso, né? O nome da variável em lista, né? Então, sem usar o range, tá? Esse primeiro exemplo que está aqui, tá? For i, o nome da variável, né? In, numa lista que está aqui. Então, o que acontece nessa lista? Ele vai variar, tá? O conteúdo do i vai variar 1 na primeira vez, 2 na segunda vez e 3. Esse exemplo não foi muito legal, né? Porque está uma sequência. Tá? Mas pode ser qualquer valor. Tá? Aqui nem aqui, nesse exemplo aqui embaixo. Tá? É uma lista, tem 6 elementos. Tá? É uma lista de 6 elementos com esses valores diferentes. Eu posso usar aqui a for x in, aqui dentro, né? E ele vai rodar 6 vezes com esses valores diferentes que está aqui. Tá bom? O número de vezes que vai rodar não é o 1, né? Mas o número que é o número total do complemento que está aqui. Tá bom? Uma outra forma é usando o range, né? Então varia de 1 até, até 10. Importante esse mais um, tá? Esse exemplo aqui.
nesse caso aqui, por exemplo. Tá? Então, é importante reparar nessas condições que está aqui. A condição do fim, ele é checado antes. Tá? Então, o que acontece? Vamos supor aqui, então, para o N, passou pela nona vez aqui. Né? Passou pela nona vez, fez o que tinha que fazer na nona passagem e acrescentou mais um. Então, N virou 10 aqui, certo? É uma condição automática. N virou 10, tá? E aí, quando vem aqui, o N já é 10, tá? Ele passa, né, para essa condição. Tá? Ele avança para cá. Tá? Como ele sai fora, né? Porque aqui não é menor ou igual a 10. É menor a 10. Tá? Como é menor que 10, tá? Ele vai passar por aqui. Não sei se a palavra escolhi certa, se é falso ou verdadeiro. Em todo caso, ele passa na décima, quando n vira 10. Então, aqui dentro, nesse bloco de repetição, não passou 10, não passou a décima. Não sei se deu para entender. Então, se você quer que o 10 entre aqui dentro, você é obrigado a colocar a condição de fim com 10 mais 1, ou seja, 1 a mais. Tá? Então, é o que acontece aqui. Tá? Você coloca, se você quer que passe 10 vezes, você tem que colocar o mais 1. Tá? É diferente quando você começa, aqui está começando do 1. É diferente quando, então, vai passar pelo 1, né, até 10. Tá? Agora, você começa do 0, por exemplo, na estrutura vetorial ou na estrutura matricial, o registro, existe o registro 0, ele começa do 0. Tá? Então, posição 0, nesse caso aqui, é esse cara aqui. Ó. Esse é o primeiro caso. Não é a posição 1, essa aqui é a posição 0. Tá? Então, quando é posição 0, não tem problema. Não, tá? O N pode ser o própria quantidade de elementos que está aqui. Tá bom? Não sei se ficou claro. Esse exemplo aqui é o seguinte, né? Então, você tem o X, que é uma lista, que tem 6 elementos. A função len, né? O length em inglês, que é comprimento, ele retorna, né? Retorna aqui no N a quantidade de elementos que está aqui. Então, vai retornar 6, no caso. Tá? E aí, o for i, né? Do variável i, tá dentro do range, variando de 0 até 6. Então, de 0 a 6, não vai ser 7 vezes, né? Porque ele não considera o último. Então, vai ser de 0 a 5. Não se esqueça que 0 é importante, porque o 0 é a primeira. Isso dá muito problema quando você está trabalhando com tabelas, né? Tá? A gente esquece que a tabela começa no 0 e não no 1. Tá? E aqui você está fazendo. Existe exemplo, né? Está imprimindo esse vetor x, né? Só que um valor a cada linha. Então, vai imprimir do 0 até a posição 5 que está aqui, que é o 7. Tá bom? Tá? Se for o caso, a gente pode fazer esse exemplo. Né? E esse é o outro caso. For usa no range, né? Tá? Então, eu posso usar o max. Aqui o terceiro parâmetro é o incremento. Então, isso aqui está andando de 2 em 2. Aqui nesse outro exemplo não há a informação do incremento, né? O default é 1, tá? Então, ele incrementa 1. A outra coisa, esse i é sempre o valor inteiro, tá? Não pode ser negativo. O número inteiro não é flutuante, tá? Então, vai variar de 0, o valor inicial, até o máximo. Veja que o máximo você está usando uma variável chamada máximo, portanto, é importante que esse máximo seja iniciado antes. Tá? Iniciado no sentido de você não só criar a variável, como também atribuir um valor seguro para o max. Se você colocar o max fora aqui da malha, como valor igual a 0, por exemplo, né, ele não vai passar. Porque na primeira vez que ele passa, ele não está checando, né? Ele está passando. O max é incrementado em 1. Desculpe, não max. O i é incrementado em 1. Então, ele começa do 0 e vai para 1. Vai comparar com o 0 do max aqui e vai dar diferente. Portanto, ele vai continuar fazendo o bloco de repetição. Ou seja, nunca vai bater, né? E aí fica no loop infinito. Bom? Dúvidas por enquanto? Alguma dúvida, pessoal?
tranquilo, né? O for não é muito difícil, quer dizer, a instrução, essas aulas de repetição não é muito difícil, só tem os detalhes aqui, né, de uso dessas estruturas, pequenos detalhes. Aula prática. Bom, na aula prática nós temos esses 4 cadernos, tá? Então, como já disse no começo, esses 4 cadernos, vamos lá, a gente não vai fazer nenhum desses cadernos, a ideia é que vocês façam sozinhos, né? Já estão, acredito que vocês já tenham plenas condições de fazer, só vou comentar quais são esses cadernos. Tem ordem de preferência, né? Tá? Essa primeira é do professor Rodrigo, é um caderno que é mais abrangente, contendo vários itens, mas a aula, esse caderno de laços da professora Cristiane Sato, ele tem alguns itens interessantes, né? O ideal seria combinar os dois, para fazer um terceiro, mas a ideia, o laços aqui da professora Cristiane é um pouquinho mais complicado, tá? Tem umas funções mais interessantes, são exemplos mais interessantes. É importante que vocês sigam esses 2 exemplos, pelo menos, tá? Esses 2 próximos cadernos do professor Edson Pimentel, ele repete, ambos são completos, tá? Ele repete, né, na verdade, os comandos, no laço também ele repete, tá? Mas a diferença aqui do professor Edson Pimentel, como ele é da área de banco de dados, ele utiliza essas estruturas de repetição usando um exemplo de um banco de dados. Então, por vocês que estão trabalhando com banco de dados nos projetos, talvez seja interessante esses cadernos também, né, do professor Edson Pimentel. Mas eu gostaria, em princípio, que vocês fizessem pelo menos esses 2 aqui. São da Cristiane Sato, ele tem alguns exemplos interessantes, o uso do break, por exemplo, né, tem algumas funções que não foram cobertas pelo do professor Rodrigo Pratt. Tá? É isso. Tem esses novos comandos, tá? Novos que vão ver, mas eles estão aqui, no data frame, aqui o item do Moodle. Tá? Então, isso pelo menos eu pretendo fazer hoje com vocês, para vocês terem uma ideia do que vem a ser esses comandos. Tá? A gente vai ver. Vamos explicar por partes. Né? Tem funções novas, que essas funções são do Pandas, tá? Manipulação de banco de dados. Append é uma instrução. O query é o filtro, já vimos isso, né? Uso, mas tem uma função nova que é o toList, que é a conversão para uma lista, que seria interessante vocês verem. E tem uma função chamada append, né? Que é uma função do banco de dados, cujo objetivo, quer dizer, cuja característica é você acrescentar uma linha. Append significa anexar ou acrescentar um registro a mais numa estrutura de dados. Tá? Então, pode ser para matriz, uma tabela, né? No caso de uma tabela, acrescenta uma linha a mais, um registro a mais. No caso de um vetor, acrescenta um elemento a mais. Tá? Mas é sempre no fim, tá? Acrescenta no fim. Então, ele não substitui, acrescenta mais uma linha. Sorte é por ordenar, né? Ele faz a ordenação, que nem o query. A gente já tinha visto no começo do banco de dados, filtros e o sort, que faz a ordenação com determinados critérios. Round é uma função de arredondamento, é uma função numérica, né, que você pega essa variável, por exemplo, em ponto flutuante, ele arredonda, né, nesse caso, em 2 casas. Tá? Aqui é uma função que você está criando listas vazias, né? Então, CA, isso aqui é uma sequência, né? CA, vírgula, inteiro. Então, você pode fazer o CA igual entre colchetes. Isso significa que eu estou criando uma variável chamada CA, e que, na verdade, não é uma variável com um único valor, né? Ele é só uma sequência de valores de uma lista, uma estrutura vetorial. Aqui não foi muito feliz, né? Acho que estou usando nomes muito parecidos, tá?
Aqui é o nome de uma variável, registro é o nome de uma variável, né? Uma variável inteira. Lembra a estrutura básica do for, né? For e in, né? Então, isso aqui é uma variável que foi criada, que é valor inteiros, e registros é uma estrutura de dados, tá? Provavelmente uma lista. Então, então vai pegar o conteúdo desse registros, tá? Indexado pelo esse valor inteiro. Então, o que está sendo feito aqui nesse loop desse for aqui? Tá sendo acrescentado, né, no CA, tá? Na estrutura de lista de CA, tá? O conteúdo do registro, variável registro, posição, que é uma lista, né, na posição 0. Tá? Então, com isso, a cada interação, você está criando dentro do CA, tá? Que é uma lista, né? Está acrescentando elementos que vêm desse registro, que é um vetor. Então, no fundo, é uma transferência de valores aqui, só que na coluna 0, sempre da coluna 0 para o CA, sempre da coluna 1 para o IT, né? E sempre, aqui tem um round, né? Da origem do dado aqui, o que está sendo feito é um arredondamento na segunda casa decimal. Tá? É um mais ajuste de uma linha. Opa, entrou gente nova, não? Tá. De uma linha para uma estrutura de três variáveis. Está sendo distribuído aqui em três variáveis. Aqui. Três vetores. A última instrução você está criando uma matriz, um data frame, né? Esse aqui é do Pandas, tá? Então você está criando uma matriz chamada DF a partir destas colunas aqui. Tá? Então, isso aqui deixa de ser uma linha e passa a ser uma coluna com nome e categoria, por exemplo. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui para ficar mais claro, tá? A gente vai trabalhar vamos fechar essa janela, entrar no Moodle, tá? E trabalhar com essas colunas, com esse programa, tá bom? Vamos lá. Tem algum comentário? Não. Nenhum, né? Deixa eu só fechar. Bom, apareceu, né? Bases computacionais. Tá aqui a semana 8, né? Estamos na semana 8, tá? O que vocês têm que entregar essa semana? Quando é que tem que entregar? 7. Lista 7, acho que só na outra semana, né? Nem sei mais as datas. Lista 6 é hoje. Lista 7 semana que vem. E aqui, né, tem mais 2 semanas, tá bom. Bom, faz algum tempo que vocês não fazem exercício aqui no Moodle, né? Criar um novo data frame seria um exercício que você teria que entregar também. É interessante fazer. Mas a solução está aqui já, está pronta aqui.
Então, é só copiar. É o exercício que a gente estava comentando, né? Então, criação de registros. Foi criado é uma matriz, né? Registros. Eu vou refazer isso aqui, tá? Só que não no ambiente do Moodle, porque eu quero fazer por etapas. O Moodle aqui, o problema do Moodle aqui, já está aqui, né? Ele tem uma parte de apresentação que não é muito boa, é muito ruim de enxergar as coisas aqui. Então vamos trabalhar no Colab. Aqui, Colab. Vocês estão enxergando ou não? Na dúvida se vocês estão vendo isso aqui. Dá para ver sim, professor. Tá bom, então. Tá aqui o Colab. É importante que o Colab esteja no login da UFBC, porque aí o Colab, o default dele é o Google Drive, né? Tá? Então o Google Drive está usando o Drive compartilhado com todos da UFBC aqui, tá? Espaço em disco, tá bom? Então aqui eu tenho vários, né, do Google, então é importante escolher o certo aqui, tá? Senão eu não acesso os dados. Tem uma coisa importante, principalmente com relação ao acesso de dados que foi comentado. Vamos lá. É importante falar sobre isso, porque vocês estão trabalhando com dados públicos, né? Veja aqui, né? Tá? É uma dúvida que um aluno trouxe e eu acho que vale a pena discutir. Tá vendo esse link aqui? Tá? HTTPS, né? Tá? É um link que vai acessar um banco de dados chamado Fake Mercado 1, tá? Aqui, tá? Se eu fizer essa chamada aqui dentro do Moodle, eu vou ter problemas, tá? Depende, não necessariamente depende das restrições que foram colocadas pelo pessoal do NTI, né, da UFBC. O que acontece? Né? Esse ambiente aqui do Moodle é um programa, é um software que está no servidor, que está dentro da UFBC, está dentro do data center da UFBC. Tá? Então, para evitar que algum programa, né, eu posso escrever algum programa, qualquer programa que está aqui dentro, tá? Para executar qualquer programa aqui, e inclusive colocar aqui um link, né? Qualquer link externo. Tá? Para evitar que você carregue dentro do computador da UFBC qualquer arquivo externo, né? Ele faz, o próprio sistema da UFBC faz uma série de restrições, acessos a links externos à UFBC. Tá? Então, se eu faço uma chamada aqui, um link aqui externo, está saindo da UFBC, dos servidores da UFBC para fora, né, através da internet. Aí trazendo de fora para dentro. Né? Não no navegador, porque o navegador tem os seus controles. Eu consigo acessar esse link pelo navegador, mas não conseguiria acessar através de um programa. Você tem que ter esse tipo de controle por questão de segurança do servidor da UFBC. Tá? O que não acontece é esse mesmo link, veja, está dentro do mesmo navegador. Né? Se eu usar o Colab. Por que o Colab? Porque o Colab, o Colab é um programa no ambiente da Google, tá aqui, ó. Colab Research Google, tá? Quer dizer, ele não está rodando dentro da UFBC, está rodando na Google, fora da UFBC, provavelmente nos Estados Unidos, né? Então lá eles têm um outro controle, né? Eles têm programas, a Google tem programas sofisticados, né, de filtro e controle, né, dos programas sendo executados, dos arquivos, né? Ele checa com antivírus todos os programas, ou seja, tem um controle muito mais sofisticado. Então, nesse caso aqui, ele não tem problema nenhum se você, por exemplo, faz um acesso externo a um Dropbox, nem, claro, objetivo, nem o Google Drive, né? Que o próprio Google Drive, a Google controla o seu conteúdo e não deixa que nem, e checa todos os arquivos que estão dentro do Google Drive
com seu antivírus. Ou seja, ele tem uma confiança muito grande em relação aos dados que estão dentro da Google. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual você tem que fazer essa conversão aqui no Moodle, tá? Para fazer uma pré-carga. Tá? Então, esse link aqui eu não consigo usar, mas os dados aqui do Fake Mercado, por exemplo, já foram carregados e estão dentro, né, do Moodle. O motivo pelo qual eu faço a referência a eles, eu faço uma carga deles desta forma. Eu só simplesmente chamo o nome do arquivo. Não preciso do link, porque o arquivo já está lá, já está dentro do Moodle. É diferente do Colab, né? O Colab não tem, da Google, não tem obrigação de fazer essa carga, essa pré-carga desses dados, tá? É por isso que eu faço um link, né, direto dos dados. Eu vou substituir aqui. Eu vou pegar apenas uma parte aqui do acesso aos dados, que eu não sei onde está. Acabou copiando todos os dados. Ah, tá aqui, né, o link. Eu vou deletar tudo que está aqui, para não atrapalhar. Então, sobrou aqui o import, né, das bibliotecas. Tem um ajuste, a entrada daquele parâmetro e depois a leitura, né, desse arquivo. Vai dar erro, tá? Porque isso aqui não está na memória daqui do Colab. Ou não, né? Para não usar os mesmos nomes. Então, vou executar isso. Está perguntando, então, esse aqui é o input, né, do float. Colocando. Tá? Bom, deu erro nessa linha porque não conseguiu achar esse cara aqui. Tá? Então, vocês estão vendo isso aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Moodle, vou copiar isso aqui, tá? E inserir aqui. E, uma coisa importante, né? O que é esse parâmetro aqui depois do nome do arquivo? Só isso aqui não funciona? Em princípio, sim, tá? O Dropbox está acessando direto esse arquivo fake mercado. Tá? Como é que eu sei? Vamos lá. Eu posso pegar simplesmente esse cara aqui, link completo, vou usar o navegador. Esse arquivo aqui não é um arquivo CSV, tá? Então, o navegador normalmente não tem recurso de leitura, de abrir esse arquivo. Mas você pode ter, por exemplo, um arquivo tipo HTML, né? Que o navegador, que é um arquivo para o navegador tem condições de abrir. Vou colocar aqui. Vamos ver o que acontece. Tá? Então, o acesso está lá no Dropbox. Tá? Eu posso... bom, não sei o que pode fazer. Mas eu posso baixar. Deu errado porque provavelmente está em... não sei por que deu errado. Não. Provavelmente esse dado já foi convertido já no formato de vírgula. Bom, eu posso acessar. Bom, aqui tem outras observações, tá? Ixi, será que eu achei? Bom, provavelmente baixou. Não tenho aqui. É para salvar no próprio Dropbox. Não, a ideia é baixar no computador. Tá? Então, o arquivo eu sei que existe, está disponível e que tenho capacidade de acessar. Tá? Esses controles todos, mas tá bom. Então,
eu sei que existe, é um teste importante que vocês devem fazer também, tá? Quando você está usando um programa e está acessando dados públicos, verifiquem antes se o dado efetivamente existe, se o arquivo existe, tá? E se você tem a capacidade de acessar. Às vezes exigem, por exemplo, que você cadastre, que você tenha um login, assim por diante, para você poder ter acesso, através do seu programa, nesse dado, tá? Nessa leitura que está sendo feita aqui. E, de qualquer forma, você tem que criar uma estrutura local, senão você não consegue manipular, tá? E nenhum programa, nenhum site vai deixar você mexer nos dados que estão no site. Você tem que tirar uma cópia, né, ou fazer uma carga local aqui. Agora, o que significa esse parâmetro que está aqui, né? Tá? Esse parâmetro significa o seguinte, que o próprio programa que está aqui, isso aqui é um parâmetro que depende do site, nesse caso, tá? Depende, porque estou fazendo a leitura pelo site, tá? Então, o URL tem esses campos todos que já discutimos. O primeiro campo é o dispositivo, né? Pode ser um C2 pontos, que é um HD, né? Pode ser um A2 pontos, que é um disquete, que não existe mais, tá? Mas nesse caso é um protocolo HTTPS, tá? Aqui é uma coisa que a gente chama de path, que é o caminho. O último elemento é o nome do arquivo que está aqui, tá? Fiz alguma bobagem. Será que eu consigo voltar? Okay. Esse aqui, o último elemento é o nome do arquivo. Só que depois do elemento do arquivo, tem alguns caracteres que você coloca, que é a área dos parâmetros. Então, para iniciar a área do parâmetro, você pode colocar alguma coisa, algum caractere inválido. Quer dizer, inválido não, desculpe. Proibido de se colocar aqui. O que é proibido colocar no path e no nome do arquivo? É, por exemplo, interrogação. Aí depende de quem. Depende realmente da documentação do Dropbox. É diferente de cada um deles, tá? Então, no caso do Google, Google Drive, por exemplo, ele usa um outro tipo de controle, né? Caractere de controle, normalmente é aquele e-comercial, né? E o que põe aqui como parâmetro é diferente em cada um desses sites, tá? No caso do Dropbox, ele tem uma coisa chamada DL, que é o download, a abreviatura de download, e você coloca o true, ou seja, habilita ele para fazer o download. Então, basicamente, essa linha significa o seguinte, que permite acesso e faz um download, né, para poder fazer a leitura aqui na função read CSV. Tá? Eu não preciso mais nada, porque o dado já está formatado, eu não preciso definir o separador. O separador default do CSV, vírgula, né? Tá? Mas se for ponto e vírgula, tem que colocar aqui. Né? Coloco vírgula, CEP igual a ponto e vírgula, por exemplo. Muito cuidado, né? Se você colocar vírgula aqui, que é o default dele, né, costuma dar erro, tá? Não deixa, se é vírgula, não deixa identificador de separador, tá bom? Vamos ver. Fazer isso pelo menos se vamos imprimir os dados. Aqui tem 86 mais 1, que é o 0, né? 87 registros. 87 registros e 4 colunas. De uma 10 amostra para ter uma ideia melhor, né? Ok. Então, esses são essas colunas de categoria, item, valor e quantidade. E aqui nós temos, né, o conteúdo em cada um desses registros. Veja que tem uma coisa chamada bebidas aqui, né? Então, qual o objetivo daquele exercício? É separar, né? Separar uma categoria chamada registros. Estou copiando aqui do Moodle. Vou colocar aqui de produção. Isso aqui. Então, eu estou criando uma nova estrutura. Eu não vou. Evitar de usar esses nomes
reservados que dá problemas, tá? Pode dar problemas. Algum nome? É bom não usar esse programa, mas tá bom, é filtro 1. Que já não é DF1, é dados, né? Dados, tá bom? Eu estou pegando, né, dentro de dados que foi carregado aqui. Deixa eu colocar um comentário aqui para pegando a categoria, né, atributo categoria, e dentro do atributo categoria, estou separando aquilo que tem o conteúdo chamado bebidas. Tá? A gente sabe que existe aqui, tem aqui, tá? Então, conteúdo de bebidas, então eu estou usando aspas duplas para determinar isso, e aspas simples para determinar o parâmetro do filtro, né, do carry. Isso é uma exigência do carry. Tá? Dentro do carry, né, da função carry, que faz parte da estrutura do pandas, né, tá? Existe uma subfunção chamada values, né, que são os valores, tá? Que trabalha com a manipulação dos valores, e depois tem uma outra, dentro de values, tem uma outra subfunção, cada ponto significa que é um nível, né? Tá? Dentro do carry tem um values, que dentro do values tem um toList, que é uma função que converte esses valores aqui, que você leu nesse registro aqui, né, para uma lista. Tá? Então, filtro 1, na verdade, é um... Bom, vamos imprimir. O que isso aqui, esse conjunto todo está fazendo? Né? Está separando tudo que é bebidas aqui, né, e criando dentro de filtro 1, né, uma estrutura que contém esses registros todos. Tá? Então vai ter esse cara aqui, vai estar aqui, vai ter esse aqui também vai estar dentro de filtro 1. Então vamos ver o que acontece. Tá? Tem que digitar 1. Tá, aqui. Então essa é a estrutura do filtro 1. Então ele separou todos os registros, né, do dados, que foi lido aqui, né, que tinha 67 registros, né? Separou tudo que tem bebidas. Tá? E separou dessa forma aqui. Então, cada um deles é um registro, é uma matriz, né? É um registro, dentro dele tem esses outros registros aqui. Tá? Mas como é uma estrutura de dados, ele não é uma tabela, né? Veja que não tem colunas, né? Não tem atributos predeterminados. Tá? E as funções seguintes, os programas seguintes, usando o for, é criar, então, uma matriz que tem a categorização, é separação aqui. Enquanto que aqui você tem uma separação de uma lista dentro de lista. Isso aqui é uma lista dentro de lista, não é uma matriz, né? Eu quero ter o filtro 1, não é uma matriz, é uma lista dentro de uma lista. Então, é uma tabela, não é uma tabela em si, tá? Então, o que eu quero fazer é pegar isso aqui e transformar numa estrutura matricial, tá? Ou seja, numa tabela. Então, para isso, vamos trabalhar, usar o for para trabalhar item por item aqui, né, e fazer essa conversão. Aqui. E do Moodle, esse conjunto. O que ele faz aqui? Então, primeiro, eu estou criando essas outras listas, chamadas CA, IT, VA e QU. Tá? E tem, está vazio. Então, quatro listas vazias. Tá? Dentro dessas 4 listas vazias, lembra do for, né? O que é lista? Lista é essa estrutura, né, vetorial, a gente chama de vetor, né? Sequência de valores. Ou horizontais, isso é uma dimensão só. Tá? E aí, usando o for, eu vou ter que mudar esse nome aqui, de registro em registros. Nossa, isso dá uma confusão danada. Veja que é perigoso usar essas estruturas, esses nomes, né? Porque confunde. A única diferença entre um e o outro é só um S aqui, que você pode errar na digitação, né? E o compilador não vai dar erro, tá?
O erro vai estar na lógica, no algoritmo. Vamos mudar isso aqui, é uma variável isso aqui, tá? Registro, ele criou, o FOC criou esse cara aqui, mas na verdade não foi definido em lugar nenhum. Vou chamar esse de N, pronto. Mais fácil. Vou ter que mudar tudo aqui. N, N, esse, olha, N, N. Então, o que é isso aqui? Append, nós vimos, né, que é uma função que acrescenta, no fim, né, um item. Então, no caso, é uma lista, então ele vai acrescentar, ele vai acrescentar um item a mais na lista. Se fosse uma matriz, né, uma tabela, ele ia acrescentar um registro a mais, uma linha a mais no fim. É sempre no fim, tá? Append significa acrescentar, tá? Acrescenta um item a mais. Então, como o CA foi definido como sendo uma lista, então ele vai acrescentar um elemento a mais no final da lista dele. Tá? O que ele está fazendo? Tá? O N está variando em registros. Não, isso aqui não existe, né? É filtros 1. Tá? Então, para cada item, né, aqui do filtro 1, que é isso aqui, né? Filtro 1, isso aqui, né? Para cada um desses itens aqui, tá? Isso aqui é o 0, tá? Filtro 1, 0. Tá? Você vai mandar isso aqui. Aliás, vou fazer uma coisa aqui. 0. Só para vocês terem uma ideia, né? Deu erro? Não. O que aconteceu? Ah, tá aqui. Demorou. Tá? Então, superpose anterior, tá? Então, isso aqui é a linha zero do conteúdo. Então, ele tem uma lista dentro da lista. Então, essa aqui é uma lista e tem esse conteúdo que está aqui. Veja, lista dentro da lista não é uma matriz, viu? Não é uma tabela, tá? Então, esse for existe justamente para fazer essa conversão. Vamos lá. Então, isso aqui. Eu vou cancelar isso. Só para vocês terem uma ideia do que está sendo feito. Então, isso aqui é equivalente a isso, né? Que está sendo feito. Eu estou criando um elemento novo dentro do CA. Eu estou copiando, né? Aqui é linha 0, tá? O N barra 0, né? Aqui, dentro, né, do filtro 1. Tá vendo aqui, ó? N em filtro 1, tá? Eu estou pegando esse cara que está aqui e jogando dentro do CA, tá? E assim por diante. O 1 é esse cara aqui, o 2 é esse valor que está aqui, né? Esse número aqui é um valor, tá? Só que eu estou fazendo uma conta aqui, que é o seguinte, é arredondamento, round é a função arredondamento, né, desse valor em, aqui é 1 mais ajuste sobre 100. Então, é uma casa depois da vírgula, tá? Isso aqui é 0,1 mais 1, tá? Então, é 1,01, né? Tá? E, no fundo, ele está fazendo essa conta truncando em duas casas, tá? E depois arredondando na segunda casa, tá? Esse 2 significa a segunda casa. Então, eu vou arredondar aqui, na última casa que está aqui, tá bom? E aí, o append no terceiro, que esse cara que está aqui, a quantidade inteira, né? Bom, então, isso está sendo feito com for, né, nesse for aqui. Então, pegando linha por linha do filtro 1, tá, indicado por N, até o fim, o condição de parada aqui é o fim do registro do filtro 1, e para cada linha eu estou fazendo essa transformação. Então, no final desse for aqui, eu vou ter o CA, IT, VA e QU, né, preenchido com os valores que estão aqui. Tá?
fazer uma visualização, fazer um print. Primeiro vai ser A, né? Vamos ver o que acontece depois com essa variável. Imprimir o CA, imprimir o IT, pode ver depois, é o VA e o QU. Pronto. Vamos ver o que está isso aqui. Tá tudo certo, né? Indentação erro. Olha, que erro que deu aqui. Tem algum espaço aqui em frente? Ah, tem espaço na frente. Deu por causa disso. Então, esse primeiro aqui é o CA, depois o segundo IT, depois VA e QU. Tá? Então, veja, cada um deles, né, pegou do filtro 1, né, o primeiro campo, o segundo campo, o terceiro e o quarto campo. Tá bom? Agora, vamos pegar isso aqui e converter isso numa matriz, né? Então, vou pegar aquilo que está horizontal, basicamente isso, que está na linha, né, horizontal, e transformá-lo numa coluna, né, converter numa coluna. Então, esse último comando que está aqui, esse último comando que está no Moodle é um comando que vai converter, desculpa, vai criar, né, um novo, vamos chamar de chamamos de filtro 1, tá? Vamos chamar de novo. Criar uma nova tabela, né? Um novo arranjo matricial, onde esse dado é um data frame, que, portanto, eu estou criando um data frame usando pandas, tá? Que tem essas características. Tem uma coluna chamada categoria, esse é o nome da coluna, tá? 2 pontos aqui, CA, um outro chamado item, outro chamado valor e outro chamado quantidade. Então, a ideia é pegar esses caras aqui, esses conteúdos que estão aqui, e transformá-los de linha para coluna, tá? E jogar dentro de uma estrutura chamada novo aqui. Bom, vamos imprimir o novo também. Novo. É melhor colocar o print. Santo. Bom, é isso. Acho que é bonitinho, né? Bom. É isso. Acho que essa função, quer dizer, esse conjunto de instruções é interessante, né, para essa próxima etapa do projeto de vocês, tá? Então, está sendo criado uma nova tabela a partir de uma outra tabela, né, filtrada, usando filtro. Mas aqui, nada impede que você consiga fazer umas coisas interessantes, né? Trabalhar umas itens interessantes, tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida? Tem mais comentários, né? A gente vai receber alguma devolutiva das entregas ou vai ser só a avaliação final? Não. Eduardo, a gente vai... Vocês vão ter 3
notas, né? Inclusive com comentários, se for o caso, tá? Sobre projetos. Então, essa entrega de hoje tem nota. Daqui a 2 semanas tem uma outra entrega, que tem uma outra nota, tá? Que inclui esses comandos que a gente está discutindo, né? E a terceira, que é a própria apresentação, que tem uma nota também. Tá? Essa combinação de 3 notas. Mas são independentes, tá? Uma não depende, em princípio, não depende da outra. Se você for mal numa, você tem chance de recuperar na outra sem problema nenhum. Bom, não sei se essa era a pergunta. Vamos voltar então para esse exemplo. Bom, esse exemplo que está lá no Moodle, né? Agora, aqui já dá para fazer umas coisas interessantes, né? Você está criando uma tabela nova. Então, olhando nessa tabela aqui, você já tem mais ideias, né? Podia ter uma coluna onde eu faço uma multiplicação, né? Do valor com a quantidade para dar um total, né? De valor, por exemplo. É isso? Tá. Então, por exemplo, como é que eu crio um novo? Vou aproveitar que está aqui, né? Vou criar uma coisa chamada, por exemplo, top. É novo, né? Então é uma lista para mim. Cria uma coluna nova chamada TO, né? Tá? E aqui eu estou trabalhando um item por item da lista do filtro, né? Tá? O filtro não tem essa coluna, né? Então estou criando aqui. Então vou criar aqui. Tom, ponto, append, que é acrescentar. Tá? Só que eu não tenho um registro, né? Então, mas eu posso fazer um trabalho aqui, que é multiplicar o 2, que é o que é o 2 mesmo? Que é o valor, né? Deixa eu ficar aqui, né? Que é o valor e depois multiplicar pela quantidade. Fechar parênteses. Não, tá certo. Não preciso fechar parênteses. Vezes N, a quantidade está no 3, tá? 3, tá bom? Deixa eu imprimir isso aqui. E vou criar um novo, né? Setando aqui, ó. Vírgula, total, 2 pontos, o total, TO, né? Bom, isso é bem simples. Tá? Então é isso que nós temos, criamos uma nova coluna que está aqui, que é a multiplicação desse com esse. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Será que vai dar certo? O ajuste que a gente está colocando aqui, ele é um parâmetro que aqui de casas decimais, né? Aí, bonito. Tá bom? Aqui o total. Tá? E assim por diante, né? Aí eu posso fazer um gráfico usando esse número, ou então posso criar uma uma segunda coluna que está aqui, que faz uma avaliação desse valor, né? Com if, por exemplo, né? Aqui dentro eu ponho if. Né? Se o valor for maior que tanto, eu coloco caro, né? Ou então barato, alguma coisa desse tipo, faço uma nova classificação, e a partir desses dados mais consolidados, numa tabela, eu posso cruzar, né? Aqui eu posso acrescentar, aqui é uma equação, né? Eu posso montar com uma outra tabela, por exemplo. Eu posso criar uma outra tabela com outras variáveis e carregá-la com ela, né? Tá? Eu posso fazer um cruzamento de várias tabelas e fazer uma tabela consolidada, onde você tem uma combinação, né, de soma, multiplicação, seja lá o que for, ou até um filtro, né, ou até uma classificação com if, tá, usando vários dados de várias outras tabelas. Né, e aí, montado essa tabela de dados consolidados, eu vou plotar isso, eu posso apresentar em várias formas diferentes e chegar a uma determinada conclusão de que tal valor cresceu no período tal. Só um instantinho, gente. Meu Deus. Como é que dizer? Desculpem. Então, essa é que a gente está pensando para a próxima etapa, né?
tá, do projeto. Realmente agora parar de analisar o que existe e começar a fazer uma análise combinatória criar as dúvidas, né? Criar a parte criativa, né? Do trabalho intelectual do projeto, que é ter as dúvidas, né? E ter analisar o potencial do que pode ser feito a partir desses dados, tá? A partir do cruzamento desses dados. Bom, então é uma parte muito interessante. Essa é uma brincadeira muito simples, né? Vocês viram que o potencial disso, né? Então, uma coisa é você ter acesso a dados públicos, outra, e depois analisá-los corretamente, esses dados públicos, e outra coisa é você criar, né, uma análise, você ter as dúvidas e você mesmo criar a partir de dados que você sabe que são confiáveis, né? Bom, aí chega a novas conclusões. E fazer isso de uma boa apresentação disso, que é a última etapa, né? Tá? Mostrar o que vocês fizeram. Bom, é isso. Alguma dúvida? Bacana, né? Eu acho que tem um grande potencial, tá? Mesmo com a estrutura simples que vocês viram, tá? Com if, repetição. Repetição é muito importante para a tabela, né? Porque você está trabalhando com registros, né? Então, e com isso você consegue automatizar o processo de trabalhar através da repetição, através dos loops, todos os itens, todas as linhas de uma tabela, por exemplo. E aí, gente, podemos encerrar? Estão satisfeitos? Então, gente, olha, vamos dar esse tempo, né? Então, não esqueça que a quinta-feira agora a gente vai ter uma aula específica de exercícios, né? Não só fazer um exercício da lista, como a gente faz sempre, né? Mas também fazer juntos também os cadernos, né? Que nem ia dar tempo mesmo, né? Os cadernos, né, dessa semana, tá bom? Tudo tranquilo? Mais alguma dúvida? Eu que mando, professor? Obrigado. Na verdade, não mando nada, né? Vocês aqui mandam, certo? Por favor, então, venha numa aula na quinta-feira trazendo suas dúvidas, né? Façam sozinhos esses exercícios, tá? É muito importante que vocês façam. Deixa eu só encerrar, interromper a gravação, senão